preenchimento facial é um procedimento que utiliza o ácido hialurônico, que é uma substância presente naturalmente no nosso corpo, para poder preencher áreas onde houveram perda de volume, sustentação e contorno. Quando a gente utiliza o ácido hialurônico nessas regiões, a gente consegue repor volume, reestruturar, sustentar, hidratar e dar efeito lift. Ele é indicado para diversos objetivos. A gente consegue realçar as maçãs do rosto, a gente consegue repor volume em regiões onde a gente tem gordura, e com o envelhecimento facial a gente perde a gordura, a gente tem uma deflação da gordura no rosto, por exemplo, como na área da têmpora, a gente consegue preencher a área da têmpora para poder fazer elevação facial, a gente consegue reestruturar a perda óssea, que às vezes acontece com o passar dos anos na região malar ou zigomática, que é essa região. A gente consegue também melhorar muito o contorno do terço inferior do rosto, que é uma queixa comum, que as pacientes chegam às vezes falando de um sentimento de queda ou de derretimento facial, e isso acontece por vários motivos, que eu falo em outros vídeos, mas com o ácido hialurônico a gente consegue repor o volume e melhorar tanto o contorno e definição da mandíbula, como do mento, projeção. A gente consegue também trabalhar preenchimento em áreas como a área da olheira, área nasal, do nariz. Então o ácido hialurônico é uma ferramenta excelente nessa área médica estética, para a gente poder melhorar áreas que a gente perdeu o volume, para a gente poder repor esse volume e dar um efeito lift. Os resultados do preenchimento com ácido hialurônico são imediatos, mas eu costumo pedir para o paciente esperar em torno de 7 a 15 dias para a gente ter de fato o resultado final, porque o ácido hialurônico ele é uma molécula que a gente chama de hidrofílica, então ela puxa água para a região, ela vai hidratar aquela região e os resultados vão ser melhores depois de 7 a 15 dias. É comum, dependendo da reologia do ácido hialurônico, às vezes um ácido hialurônico que seja mais denso, com mais ligações entre moléculas, que ele possa ficar um pouco mais marcado quando a gente acaba de fazer o preenchimento. Mas isso vai se dissipando ao longo dessas primeiras 2 a 3 semanas. Eu peço às vezes para o paciente massagear a região, se ficar um pouquinho marcado, quando acontece e se acontecer. E é diferente de ácido hialurônico que a gente usa, que são ácidos hialurônicos mais molinhos ou com reologia de um ácido hialurônico mais específico, por exemplo, para a olheira ou para a boca. O resultado da durabilidade do ácido hialurônico também depende dessa reologia, que são as características físico e químicas do ácido hialurônico. Quanto mais firme for o ácido hialurônico e mais ligações ele tiver dentro da molécula, é um ácido hialurônico que tem um efeito de G' ou de sustentação, de elevação tecidual maior. E a gente tende a usar esse tipo de ácido hialurônico para regiões mais posteriores do rosto, para poder ter esse efeito lifting e deixar um pouco mais marcado. Esse tipo de ácido hialurônico tem uma durabilidade normalmente maior. Ele vai durar em média 12, 18, às vezes até 24 meses. Agora, quando a gente utiliza um ácido hialurônico menos coeso, mais mole, que a gente quer um pouco mais de hidratação, uma volumização, sem dar um efeito exagerado ou um efeito inestético, é um ácido hialurônico que a gente usa, por exemplo, para áreas mais finas ou mucosa, por exemplo, como preenchimento labial, região da olheira, e nessas regiões, pela característica do ácido hialurônico, são regiões que a durabilidade do procedimento tende a ser um pouco menor, mas a gente também costuma falar entre 9, 12, às vezes até 15 meses. O procedimento ele é feito de maneira ambulatorial, a gente faz ele em consultório, a gente utiliza o anestésico tópico, às vezes para poder diminuir um pouco o desconforto, mas eu costumo utilizar o anestésico injetável na região que a gente for fazer. Ele pode ser feito preenchimento com agulha ou com microcânula, depende da técnica que a gente for utilizar, do risco vascular ou da região que a gente quer tratar. Assim como outros produtos injetáveis na dermatologia estética, o preenchimento não é diferente. Ele tem várias marcas, dependendo da marca que a gente utilizar, a gente vai ter durabilidade diferente, a gente vai ter resultado diferente, a gente vai ter valores diferentes também. Eu vou citar para vocês algumas das marcas mais consagradas e mais utilizadas aqui no Brasil, como por exemplo o Restylane, que é da Galderma, a Juvederm, que é da Allergan, e a Belotero, que é da Merz. Mas a gente tem várias outras marcas muito boas que têm crescido, por exemplo, como a Renova também aqui no Brasil, e a gente consegue resultados muito bons e cada uma dessas marcas vão ter uma linha, uma gama bem grande de ácido hialurônico, deixando a gente, o profissional injetor, escolher cada um para cada região. Então vai ter um preenchimento, às vezes de ácido hialurônico que vai ser mais denso, que a gente vai fazer mais para uma estruturação facial, vai ter um preenchimento às vezes de média cadeia e molécula média,
e reticulação média também, que a gente usa para um terço médio do rosto ou terço inferior, e às vezes um preenchimento um pouco mais suave, que a gente pode usar quando a gente quer aquele refinamento, a gente quer uma hidratação, não quer uma volumização tão intensa e nem nada que deixe algo marcado, que a gente pode usar para a olheira, para a boca ou para uma hidratação do rosto.